Em 9 de julho de 2025, debateu-se um projeto de lei com medidas de celeridade no julgamento de casos de ocupação ilegal de imóveis. A intervenção do LIVRE originou indignação e resposta por parte das bancadas da IEL e do PSD. O direito à propriedade privada está consagrado nos acervos de direitos nos quais nós nos revemos. Está na Convenção Europeia de Direitos Humanos, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, qualificado, é claro, como qualquer direito. Ele não é irrestrito, ele não é absoluto, mas deve ser preservado. Ainda para mais, quando estamos a viver um surto, não é como qualquer outro direito, ele é qualificado e também inclui nele o direito a aceder à propriedade privada. Senhor Deputado Pedro Frazão, mas eu dou razão numa coisa. Quando o problema é tão grave e atinge as dimensões que este tem atingido, com 223 mil casas ocupadas, não, espera aí, são 23 mil, não, são 2.300, não, são 223 casas ocupadas em 2024, pronto, não, está bem, mas dou-vos razão, senhores deputados do Chega, porque é um facto... Senhor Deputado Rui Tavares, vamos aguardar que haja condições para prosseguir o debate, se faz favor. Temos tempo. Julgo que já esperámos o suficiente, peço à Câmara que dê condições para se prosseguir o debate. Sr. Deputado Rui Tavares, só favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate é do Chega e creio que a importância que eu lhe estou a dar justificaria que o ouvissem, porque de facto aumentou a ocupação de casa, aumentou este fenómeno de 2024 para 2025. Não. Afinal diminuiu 10%. Mas de qualquer forma é um caso muito importante. Eu tinha aqui algures um número muito grande que acho que espanta qualquer português. 723 mil casas desocupadas, onde podia morar gente. Portanto, podemos conversar, eu estou de acordo que o direito à propriedade privada é essencial e ele deve ser mantido, preservado, defendido. Até poderíamos chegar a uma espécie de consenso, que é agravávamos as penas, duplicávamos as penas para a usurpação ilegal de imóvel, que no distrito de Faro teve o número de um caso, já em fase de despejo, se vocês concordarem em duplicar o IMI das casas devolutas, contra o qual têm votado sistematicamente. Ora bem! Agravaríamos as penas dos ocupas se as direitas pensassem em agravar a desocupação de casas. Concordar, por exemplo, em aumentar o imposto. É que se não se consegue ouvir. Sr. Deputado Rui Tavares, terminou? Não? Não se consegue ouvir. Estou. Pois é que está-se a tornar difícil perceber isso. Sr. Deputado, os apartes são, como toda a gente sabe, aceitáveis até ao ponto em que não perturbam os debates e não permitem que se prossiga com normalidade. E neste momento isso está a acontecer. Portanto, eu peço o favor de criarem condições na sala para que o debate continue. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Se eu puder fazer um bocadinho da minha intervenção no meio dos apartes. Ora, mas vamos ter outro debate sobre a habitação daqui a pouco. E eu estou certo que o Chega finalmente votará a favor de implementar imediatamente o Fundo de Emergência na Habitação, que o PSD, com 100 milhões de euros para utilizar para impedir que as pessoas fiquem sem casa e sem o ter regulamentado desde que chegou ao Governo, apesar de repetidas vezes avisado, finalmente o quererá fazer. Para finalizar,
acho muito interessante que o PSD diga: partilhamos destas preocupações. Só que violam o Estado de Direito, invertem uma data de princípios de direito que são essenciais, mas no resto partilhamos. Sabem o que é que partilham? Partilham a necessidade de ir atrás de uma percepção que já não seria a primeira vez criada pelo Chega e completamente falsa. Como vemos, boa sorte nesse caminho. A tese que venho aqui defender é que é uma questão estatística, aliás, partilhada pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, para quem nós não sabemos bem qual é o número aceitável, a partir de quando é que isto é um problema. Mas há uma coisa que eu sei, aliás, há duas, Sr. Deputado Rui Tavares. A primeira é que os senhores converteram esta Assembleia nos últimos meses numa espécie de querido mudei a casa, porque estão sempre a queixar-se dos lugares que têm ou não. Quando é para a casa dos portugueses, que é ocupada, aí já não importa. Quando são as vossas cadeiras, essas já importam. Segunda questão, que é muito importante aqui. O Sr. Deputado é vereador na Câmara de Lisboa. Em Lisboa houve pelo menos 800 casas ocupadas nos últimos anos. O senhor tem conhecimento disso? Parece-lhe que é pouca coisa? Pois a mim não me parece, Sr. Deputado, e gostava de eu ouvir sobre isso. Muito obrigado. Creio que deve indignar os portugueses e até chocá-los, pelo menos a mim chocou, e creio que, de resto, à bancada que tenho orgulho de liderar também choca, o facto da esquerda portuguesa considerar que não devemos legislar quando as situações estão à nossa frente, mas porque elas ainda acontecem poucas vezes. Esta é a prática da esquerda portuguesa de facto. Foi assim na imigração, foi assim nas questões da segurança. As coisas vão crescendo e a esquerda vai assobiando para o lado porque não é na casa deles. Porque se fosse na casa deles, Sra. Presidente, a questão era completamente diferente. Faz-me lembrar aquele velho fenómeno NIMBY, Not in my backyard. Enquanto não é no quintal deles, está tudo certo. Porque a questão fundamental é ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares dizer que nós estamos aqui hoje a apresentar um projeto que viola o Estado de Direito Democrático. Oh, Sr. Deputado Rui Tavares, o que viola o Estado de Direito Democrático são pessoas a ocupar casas que são nossas, que são de outros, cujo direito de propriedade está registado. Eu creio sinceramente que o Sr. Deputado Rui Tavares, mas já agora o Partido Socialista também não estava neste debate, nem sequer está neste país. Nós assistimos a pessoas que entram na casas de outros, que podia ser a sua, mas eu vou mais longe, Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu sei que preza a família. Podia ser na casa de um filho seu, que chegasse a casa e tivesse a casa ocupada por um qualquer ocupa que entende que pode lá morar sem pagar renda e sem ter qualquer direito. Sabe qual é a grande questão, Sr. Deputado Rui Tavares? É que quando é na casa dos outros somos todos muito bonzinhos. Quando nos toca a nós, os senhores aí já tinham interesse em legislar. Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra, mas não tem tempo para responder. Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Se for sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado. Exatamente. Uma vez que estes dados foram pedidos, tenho todo o prazer em enviar à mesa para distribuição à Câmara os dados que têm a ver com, precisamente, o município de Lisboa, que nos dizem que dessas 800 casas, 117 já foram regularizadas, 66 tiveram que desocupar, ou seja, o total... Sr. Deputado, já percebemos que quer distribuir as estatísticas, sim. Portanto, faça o favor de as fazer chegar à mesa. Se eu puder terminar... Porque também preciso fazer um pedido à mesa. Os documentos comprovam que, de facto, não são 800 casos neste momento, mas 66 que foram comprovados, mas eu gostaria de pedir à mesa a distribuição tão atempada quanto possível da transcrição que provará que aquilo que foi dito aqui, que nós não tínhamos concordado com legislar ou que não tínhamos defendido o direito à propriedade privada, é exatamente o contrário do que eu disse logo na intervenção. Talvez o barulho que a bancada do Chega fez não tenha deixado ouvir. Em resumo, não, não e 1000 vezes não a esta vergonha. Obrigada.